Hoje eu vim aqui comentar com vocês um pouquinho sobre a aula de arte do terceiro ano e tirar algumas dúvidas de vocês, né? Na aula anterior que eu passei para vocês, eu pedi que fosse feito uma leitura de um texto sobre o pintor Leonardo da Vinci, né? E cujo título era Muito mais que um pintor, Leonardo da Vinci foi um criativo cientista e inventor. Na arquitetura e no urbanismo, projetou edifícios, pontes e cidades, além de criar técnicas de construção válidas até hoje, quase 5 séculos após sua morte. E aí eu pedi para vocês que vocês refletissem sobre o texto e escrevessem o que você entendeu em poucas palavras. Eu li bastante as atividades de vocês, achei muito interessante algumas atividades. E confesso que eu preciso falar um pouquinho mais sobre ele para a gente poder entender como que isso pode contribuir no conhecimento de vocês. E falar um pouco também sobre a relação entre arte, ciência e tecnologia. Bom, a, a relação entre arte, ciência e tecnologia ela é muito grande, ela sempre existiu. E a arte sempre caminhou junto com a ciência e a tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, eu já até falei isso na aula para vocês, a tecnologia ela tem muito a ver com o fazer humano, né? Então a tecnologia não é algo só do nosso tempo. Quando o homem inventa, consegue pegar uma pedra e lascar essa pedra até ela virar uma ponta de uma lança, que ela consegue ferir um animal para facilitar com que o homem mate esse animal, né, de uma maneira mais fácil, ele criou ali uma tecnologia. Então a tecnologia ela é tudo aquilo que foi feito, né, que o homem criou para facilitar a vida dele, né? E a arte, como a arte tem como assim uma das suas principais bases, né, a criação e o descobrimento, a arte ela tem essa ligação muito grande com a experiência, né? Por isso que a gente fala da ciência, porque a arte, o artista ele tem que experimentar, ele tem que criar, ele tem que provar as coisas, mas não provar para os outros, né? No sentido de provar mesmo, misturar as tintas, procurar um novo tipo de tinta, procurar um novo tipo de sonoridade para a sua música, criar uma nova história para o seu teatro, inventar um novo movimento para a sua dança. E tudo isso é uma descoberta, tudo isso é uma procura, que ele tem que procurar para ele conseguir. Então, por isso que a arte ela é ligada à ciência. E ela é ligada também à tecnologia, porque muitas vezes os artistas precisam criar ferramentas, criar dispositivos, novos instrumentos, novos cenários, novas formas de colocar a luz num teatro, novas formas de se fazer um movimento, criar aparelhos que possam mostrar a sua arte. Então, por isso que a arte, ciência e tecnologia caminham juntas e elas se ajudam. Né? Não é que a ciência e a tecnologia ajudam a arte, mas a arte também ajuda a ciência e a tecnologia. Por que então que eu usei aí o pintor Leonardo da Vinci para vocês terem como base? Porque ele foi uma pessoa muito à frente do seu tempo, né? E ele andou não só na questão da arte de pintura, né? Das artes plásticas, mas ele também andou na arquitetura, no urbanismo, ele projetou edifícios, pontes e cidades inteiras. E ele também criou técnicas, né, de construção que são validadas até hoje, né, quase 500 anos aí após a sua morte. Então, ele foi uma pessoa que um grande exemplo para nós de uma pessoa que conseguiu andar, né, entre a arte, a tecnologia e a ciência. E ele é um grande exemplo disso, tá? E aí, o que eu queria que vocês entendessem é que ele também contribuiu muito para a sociedade. Então, o que a gente tem que pensar? Nós, como seres humanos e como seres pertencentes de uma sociedade, a gente tem que contribuir para o crescimento do nosso meio, né? Então, da onde a gente vive. Se a gente fazer as coisas como elas simplesmente como elas são, e a gente não ultrapassar as barreiras e não criar coisas a mais,
a gente vai ser uma pessoa mediana. E não é esse intuito. O intuito do ser humano é ele transformar, ele mudar o ambiente que ele vive para algo melhor, sempre para algo melhor. E o Leonardo da Vinci foi um cara que fez isso. Ele foi incompreendido na época, né? Imagina 500 anos atrás, você com todas essas ideias, você era tido como uma pessoa louca, né? Mas ele não, ele acreditou nisso e continuou fazendo colocando as suas ideias no papel, registrando as suas ideias para que no futuro pessoas como nós pudéssemos realmente estudar e ver que ele estava certo, tá? Então, essa é a questão importante para a gente entender sobre Leonardo da Vinci. Dando continuidade, então eu venho aqui fazer uma pergunta para vocês. A arte acompanha as mudanças tecnológicas ou é o contrário? As mudanças tecnológicas acompanham a arte? Essa é uma pergunta que a resposta é simples, porém não é o que muita gente pensa. As duas questões estão certas. Tanto a arte acompanha as mudanças tecnológicas, como a tecnologia acompanha a arte. Mas, professor, não estou entendendo muito bem isso, não está um pouco confuso. É simples. Todo artista, ele observa ao seu redor tudo o que está acontecendo, todas as transformações e as mudanças, e ele utiliza isso como poética pessoal e ele utiliza isso para fazer a sua arte. Então, quando você observa o avanço de alguma coisa, quando o artista ele observa o avanço daquilo, ele utiliza aquilo para a sua arte. Ou seja, ele observa as transformações em volta e ele utiliza isso para a sua arte. Então, se a gente pegar a arte contemporânea, mas o que seria, né, a arte contemporânea? A arte contemporânea é aquela que está acontecendo no momento em que nós estamos vivendo, no hoje. Aquela arte nova, né? Não é aquela arte antiga, não é pintar igual Leonardo da Vinci pintou. Isso é uma arte antiga. Então, o artista ele observa toda a tecnologia que está sendo empregada no momento e ele incorpora isso, né? Tanto que a gente teve no século passado, no século XX, a invenção do computador, e quando o computador foi inventado, muitos artistas começaram a utilizar o computador nas suas obras de arte. E aí a gente cria uma obra de arte que envolve a tecnologia digital, né? A tecnologia eletrônica. Então, e também, por que é o contrário? Porque a tecnologia, ela também busca na arte, como eu disse na aula anterior, ela também busca na arte recursos para ela aproveitar no seu dia a dia. Assim, por exemplo, como teve vários casos, tanto na medicina, quanto na parte de engenharia, como a gente próprio leu sobre o Leonardo da Vinci, que utilizaram técnicas de artistas, de experiências que artistas fizeram para desenvolver tecnologias. Então, é um caminho sem separação, né? Elas caminham juntas, a arte e a tecnologia, elas caminham juntas, uma completa a outra. E é uma mudança muito grande no cenário mundial. Se a gente pegar, por exemplo, a música, o jeito de se fazer música continua o mesmo, desde de muitos anos atrás, né? Essa música tonal que é toda bonitinha, com os tons certinho, que causa para nós sentimentos, né? E esse tipo de jeito de compor música, ele é antigo, mas a tecnologia empregada é nova. Tanto é que vocês mesmos ouvem músicas que são assim totalmente, praticamente sem instrumentos musicais reais. São basicamente hoje a gravação musical, em muitos casos, né, principalmente no funk, nas músicas eletrônicas, elas são feitas pelo computador. Então a arte usa da tecnologia e a tecnologia também usa da arte, tá? Então são duas coisas que não se separam, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e eu vou lançar um desafio para vocês agora, que é a atividade dessa semana. Eu quero que vocês me dê bastante exemplos, pesquisem aí, quem tem a possibilidade, sobre exemplos onde a arte e a tecnologia caminham juntas.
tá? Pode ser exemplos até que eu mesmo já citei para vocês, mas vocês também precisam pesquisar para saber essa relação. Por que eu preciso entender isso? Para eu entender que a arte ela está em meu entorno, em muitas coisas que eu utilizo, nos meus objetos, no meu computador, no meu celular, na minha televisão. A arte ela está empregada junto com a tecnologia e a ciência. Então não, são coisas inseparáveis. E para a próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre projeto, tá? Então eu finalizo essa semana com esse bate-papo com vocês, né, sobre arte e tecnologia, e espero que vocês tenham gostado. Então, reflitam sobre isso e me dê exemplos, tá? Me dê exemplos da arte e tecnologia, ok? Pessoal, muito obrigado, tenham uma boa semana e eu tenho certeza que logo em breve estaremos juntos.